Olá, boa noite, a paz a todos, chegando para a leitura de um versículo da Palavra de Deus, Evangelho de Jesus Cristo, escrito por João, capítulo 20, versículo de número 21. Assim está escrito. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez, paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio a vós. Estas foram palavras de Jesus ditas aos seus discípulos após a sua ressurreição. E, a propósito, hoje, como sendo no meio assembleiano o Dia Nacional de Missões, nada melhor do que lembrar a ordem estabelecida por Jesus. Ele aqui, ao reunir os discípulos após a ressurreição, trouxe a lembrança deles que ele tinha sido enviado pelo Pai, enviado com uma missão, com um propósito. E qual foi o objetivo de Deus enviar o seu Filho Jesus a este mundo? Porque a humanidade estava perdida, errante, desgarrada, sofrida, oprimida, sem nenhuma condições, sem ter condições de aproximar-se de Deus. Por conta do pecado, estavam separados, eram inimigos. Então Deus, no seu muito amor demonstrado para com a humanidade, ele decidiu então, desde antes da fundação do mundo, que o seu Filho se colocou à disposição para vir e cumprir a vontade do Pai. E quando chegou o tempo, a plenitude dos tempos, segundo a linguagem bíblica, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, para cumprir a lei, a fim de remir os que estavam debaixo da lei. Então Jesus veio com esta finalidade. Ele veio como prova do grande amor de Deus, demonstrar e proclamar diante da humanidade um Deus criador, um Deus que cuida, que preserva, que ama, que faz todo o possível para que esta humanidade desgarrada e perdida seja restaurada, seja reconciliada, volte-se para Deus, a servi-lo, adorá-lo, bendizer o seu nome e desfrutar as bênçãos que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então Jesus veio nesta finalidade e ele mesmo disse, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então Jesus foi o missionário por excelência, enviado. A palavra missionário quer dizer enviado. Então Jesus deixou o seu trono de glória, despojou-se da sua glória, aceitou o plano de Deus de assumir a forma humana, a encarnação, fez-se homem diante de nós, nasceu como todos nós e viveu no meio da humanidade até chegar o tempo de ele estabelecer então o seu ministério, realizar o seu trabalho, proclamando, pregando, ensinando, curando. Essa era a ocupação, era o que realmente enchia o coração de Jesus. Quando alguém falava se ele tinha comido, não, a minha comida é fazer a vontade do Pai. E a vontade do Pai é evangelizar as pessoas, é levá-las para que elas tenham um encontro com Deus. Este era o maior propósito do coração de Jesus. Jesus não tinha outro objetivo a não ser atrair as almas para que elas viessem e fossem reconciliadas com Deus e voltassem a ter aquela comunhão que Adão perdeu lá no Jardim do Éden por conta do pecado. Deus abençoe, Augusto. Por conta do pecado. Então Jesus veio com esta finalidade. Ele veio e fez este importante trabalho. Jesus, como missionário, como enviado por Deus, ele não perdeu tempo, ele não escolheu as pessoas a quem ele ia falar, ele não escolheu o lugar, ele não escolheu as condições. Jesus colocou-se à disposição de Deus, o Pai, para fazer a sua vontade. Não importava para Jesus aonde era e para quem era. Encontrou a pessoa, teve ali a oportunidade, Jesus sempre estava falando do amor de Deus, e esta palavra dita por Jesus era palavras carregadas de graça e de poder,
elas então tocavam no coração daquelas pessoas, eles eram orientados pelo Espírito Santo, a fé brotava no coração deles, eles consideravam a sua condição de vida, que estavam em desacordo com o plano de Deus, arrependiam-se e criam em Jesus. E ao crer em Jesus, Jesus então tem o poder dado por Deus de perdoar, de libertar, de transformar estas vidas e de reconduzi-las à presença de Deus. Então Jesus foi excelente nesse importante trabalho. Fixou-se em 3 bases: pregar, ensinar e curar. Com essas 3 funções, o Senhor Jesus arrebanhou para si muitas pessoas. E dentre aquelas que vieram a Cristo, conduzidas por ele a Deus, ele escolheu alguns que nomeou primeiro discípulos, depois apóstolos. Para que então, quando Jesus terminasse aqui o seu ministério, ele pudesse então designar aqueles que ele escolheu para que desse continuidade ao trabalho. No Evangelho escrito por João, no capítulo 15, versículo 16, está escrito assim: não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto o Pai pedirdes em meu nome, ele vô-lo conceda. Então ali Jesus deixou estabelecido algumas bases. Ele disse: não fomos nós que escolhemos a ele, mas foi ele que escolheu a nós. Então não fui eu que aceitei Jesus, foi Jesus que me aceitou, foi ele que me escolheu, foi ele que me atraiu, foi ele que me recebeu. Porque o homem por si mesmo, ele não decide por Cristo, ele não decide por Deus, ele está com o coração cheio de tantas coisas que Jesus para ele não é interessante. Mas e por que nós vamos a Jesus? Porque o amor de Jesus é um amor intenso, profundo, verdadeiro, sincero, e Jesus nos conquistou pelo amor. Ele nos atraiu a si. A palavra de Deus diz que nós somos atraídos com cordas de amor. O amor de Deus revelado em Jesus. Porque está escrito lá em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Este grande amor de Deus é o que nos atrai, o que nos leva a Cristo, o que nos aproxima. E quando nós obedecemos a este chamado de Jesus, ele muda o nosso viver, ele muda a nossa sorte, ele muda o destino eterno que a nossa alma estava caminhando. Ele nos tira do caminho do inferno e nos leva para o caminho do céu. Ele perdoa os nossos pecados, tira de nós o peso da condenação. Nós agora em Cristo já não temos mais nenhuma condenação, porque Jesus nos libertou da condenação do pecado. Então lá em João 15,16 ele diz: não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi, vos nomeei, quer dizer, ele deu a nós um nome no reino, um nome pelo qual nós podemos servi-lo. Vos nomeei para que vades, para que vocês vão, depois de chamados, preparados, capacitados e nomeados, Jesus agora determina que nós possamos ir, para que vades e produza fruto, e o vosso fruto permaneça. Que fruto é esse que Jesus espera de nós? É o fruto da salvação. São as almas que, ao ouvirem a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo, elas sejam libertas e sejam apresentadas a Deus como fruto. E que este fruto, estas almas, permaneçam na fé, firmados em Cristo, alicerçados pela fé, servindo a Deus em espírito e em verdade, com o coração totalmente voltado para a adoração a Deus. Quando Jesus ressuscitou, ele apresentou aos discípulos, ele havia treinado, havia chamado, escolhido, nomeado, treinado essas pessoas. Em 2 ocasiões, ele os mandou de 2 em 2
para que fizesse um trabalho e voltasse a Jesus, dando relatório do que eles sentiram daquele trabalho. Eles ficaram maravilhados com os resultados. Agora, depois de morto e ressuscitado, Jesus vai lá e aparece aos discípulos e diz a eles o seguinte: disse-lhes Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio a vós. Então, nós recebemos uma ordem de Jesus, à semelhança da ordem que ele recebeu do Pai. O Pai o enviou. Ele veio, fez o seu trabalho, preparou as pessoas, deu o conteúdo do Evangelho. O Evangelho é vida e obra de Jesus. É isto que resume o Evangelho, que nós precisamos falar sobre Jesus. Jesus é o alvo principal do Evangelho. Não há outra coisa com que a gente se ocupar. Então ele disse: assim como o Pai me enviou, eu vos envio a vós, para que vocês também, como eu fiz, como enviado do Pai, eu vim para pregar, para ensinar, para curar, para atrair as pessoas a Deus. Vocês também agora irão em meu nome, porque eu nomeei vocês, e vocês vão também ser enviados a todos os lugares. Não se deve escolher lugar, comodidade, condições favoráveis para ver, pensar se vai fazer um trabalho para Deus ou não. Não, quem serve a Deus não tem esse direito de escolher, não. Deus é quem escolhe o lugar, o tempo, a oportunidade, e nós, se somos leais, fiéis, obedientes, tementes e submissos a Deus, nós vamos cumprir com alegria em saber que Deus nos escolheu para esta importante função, que é pregar o Evangelho, é falar de Jesus. E quando se fala de Jesus, o Espírito de Deus atua poderosamente para levar aquelas vidas à conversão. Então, a propósito, como eu disse ao princípio, hoje é considerado o Dia Nacional de Missões, apesar de que, em anos passados, esse dia era um dia de muitas manifestações, encontros, conferências, cruzadas, pregações, ar livres. Hoje, infelizmente, estas coisas parece que não mais acontecem. Perdeu-se um pouco aquele fervor. Deus abençoe, Edmar. Perdeu-se um pouco aquele fervor espiritual, aquela disposição, aquele dinamismo de pregar o Evangelho, de convidar as pessoas, de falar, de orar por missões, para que o Senhor Jesus levantasse missionários e enviasse ao campo. E quão difícil era o trabalho do missionário. O missionário às vezes ia para um lugar praticamente sem nenhum preparo. Ele ia somente com a chamada de Deus, a convicção que ele tinha de Deus o ter chamado. Ele ia para determinado lugar e lá ele tinha um choque cultural muito forte, porque ele precisava chegar, o impacto era muito grande, ele precisava aprender a língua, aprender a cultura, precisava saber tantas coisas, fazer uma adaptação. E depois, então, desse processo de adaptação, é que a pessoa ia começando a receber os primeiros frutos do trabalho que fazia. Então era um trabalho lento, difícil, demorado, espinhoso, sofrido, sem contar que muitas das vezes os recursos para manter o missionário no campo eram escassos, muito pouco, muito limitado. E às vezes chegava fora de época, demorava-se muito. Então, o missionário, nos primórdios, ele sofreu muito. Ele pagou com sacrifício, mas deixaram lá estabelecida a obra de Deus, porque acima de tudo estava o amor de Deus no coração deles e o desejo de fazer a obra do Senhor. Então, eles não mediram esforços, eles foram e fizeram o trabalho. Alguns morreram de enfermidades, outros morreram por perseguições, mas eles foram. Eles se colocaram à disposição para fazer o que Jesus ordenou. Jesus disse: assim como o Pai me enviou, eu vos envio a vós.
Então, só não faz a obra de Deus quem não quer, porque enviados todos nós somos. Uns são enviados para transpor limites de países, outros são chamados para trabalhar dentro do país, em outro estado, em outro município, em outra localidade. Outros são chamados para trabalhar no lugar onde moram, mas não pode esquecer deste chamado missionário de Deus. Então aí existem missionários nacionais e missionários transculturais. Os nacionais são os que trabalham dentro do país de origem. Os transculturais são aqueles que vão a outras nações. E isto é importante. Saber que eles estão obedecendo uma orientação de Jesus. Jesus disse: assim como o Pai me enviou, eu também vos envio a vós. Então, para ir, é preciso ser escolhido, preparado, depois então é enviado. Só vem a Cristo para a salvação. No período que ele está servindo a Jesus, Jesus o escolhe para determinada função. Não somos nós que escolhemos o que queremos fazer na obra de Deus, mas é Deus que prepara um trabalho para cada um de nós. Há um hino que nós cantamos que diz: para cada crente o mestre preparou um trabalho certo quando resgatou. O trabalho a que Jesus te chama aqui, como será feito se não for por ti? Então, para cada um de nós, não fomos nós que escolhemos o trabalho que fazemos. Foi Deus que escolheu e colocou diante de nós. Então, ele nos deu, ele nos salvou, nos libertou, nos escolheu, nos preparou, nos enviou, nos escolheu um lugar para a nossa atuação, um tempo para nós servirmos a ele com a sua mensagem, e os resultados competem a Deus. A nós compete obedecer integralmente a ordem de Jesus. Ele deu o exemplo, ele foi enviado. Ele deixou o reino celestial, onde ele habitava, e veio para o reino terrestre, onde a humanidade habitava. E aqui ele adaptou-se, viveu entre nós, identificou-se conosco e fez um excelente trabalho para Deus o Pai, entregando a sua vida em sacrifício. Agora é a nossa parte, agora é a nossa vez, é o nosso tempo que Jesus colocou diante de nós para que nós também possamos fazer este importante trabalho, não deixar morrer esta ordenança de Jesus de falarmos do Evangelho. Apesar que hoje há muitas misturas do Evangelho, há um Evangelho muito diluído, muito corrompido, muito maculado, mas o Evangelho que Jesus ordenou a pregar é um Evangelho santo, é um Evangelho poderoso, é um Evangelho simples, porém firme, verdadeiro, um Evangelho que transforma, que liberta, que salva, que regenera, que levanta o pecador, que tira-o do monturo, que o faz assentar entre os príncipes. O Evangelho de Jesus, ele causa uma revolução profunda no coração do pecador. Ele o tira da sintonia com este mundo e o coloca em contato com os céus. Então, ele recebe a mensagem de Deus e transmite para as pessoas. E feliz é quem é fiel naquilo que Deus lhe confiou. Quando muitas das vezes nós observamos o ímpeto missionário, ele diminuiu muito, ele caiu muito, praticamente quase que inexiste. E às vezes quem quer ir para a missão quer ir simplesmente no objetivo de fazer turismo, porque já quer ir com tudo preparado, com tudo pronto, com a garantia do sustento já acertada, o lugar acertado, tudo já prontinho, bonitinho, assinado no papel para que ninguém possa falhar. Assim, missionário desse jeito é muito fácil. Só que eles vão, mas o resultado, que é o que Deus espera, não acontece. Então, há muita gente que vai só passear, ele vai lá, passa um tempo lá, não produz nada, não realiza nada, depois volta.
E isto, outros que às vezes têm uma chamada de Deus, vê uma situação dessa, às vezes pode até se desanimar. Puxa, fulano foi, mas não ficou nem um tempo lá e já voltou. Ah, mas por quê? Porque foi com a intenção errada, foi com o objetivo errado. Nós precisamos ir enviados por Deus no lugar aonde Ele nos quer. Não é a gente escolher o lugar, não, eu quero ir para o país tal, não. Senhor, aonde o Senhor me quer? Em que lugar da terra o Senhor me quer? Não importa aonde. Pode ser o lugar mais escuro, mais difícil da face da terra. Mas se é, Senhor, a tua vontade para mim, é para lá que eu quero ir. O Senhor me conduza até lá. Mas nos dias em que nós vivemos, não é assim, as pessoas querem escolher. E eles só querem ir em lugares onde já estão evangelizados. Lugares onde já estão abarrotados de pessoas que já foram evangelizadas, estão lá. E tantos lugares, as pessoas morrendo sem ter a elas quem fale de Jesus. Houve um homem de Deus chamado, o nome dele é Oswald Smith, ele era chamado o Senhor Missões. Ele fez missões até quase 82 anos. E o objetivo dele, ele dizia, não é justo que uma pessoa tenha a oportunidade de escutar o Evangelho 2 vezes ou mais, enquanto milhões de pessoas não têm oportunidade de ouvir uma única vez o Evangelho. Então, observemos isto. Isto é que precisamos levar em consideração. Paulo entendeu muito bem a missão do missionário quando ele disse, eu não quero pregar em lugar aonde o evangelho está sendo anunciado para não edificar em fundamento alheio. Se lá já tem uma pessoa pregando o evangelho, por que é que eu vou lá pregar o evangelho? Sendo que em outros vários lugares não tem ninguém. Então eu preciso que Deus me envie aonde não existe ainda pregação do evangelho. É para lá que eu preciso ser enviado. Não é onde está todo mundo. Os missionários estão se atropelando um ao outro porque estão próximos um do outro. Não, eu preciso ir num lugar onde não tem ninguém, onde as almas estão carentes, estão morrendo, estão indo para a eternidade sem ter a esperança de salvação. É para lá que o evangelho precisa chegar. Por isso que quando Jesus deu a ordem, ele disse, começando em Jerusalém, Judeia, Samaria e aos confins da terra. Ou seja, tem que cobrir todas as áreas do globo terrestre, aonde houver uma pessoa. Ela precisa ouvir o evangelho. Se ela vai crer ou se ela não vai crer, é uma responsabilidade dela. Mas a nossa missão como servo de Deus é chegar até lá e falar o evangelho de Jesus. Pregá-lo na sua inteireza. Pregar no poder do Espírito Santo, porque evangelho é poder de Deus para a salvação. Se ele é poder de Deus para a salvação, eu não tenho nada que ficar tímido com relação ao evangelho. A mim não compete produzir resultados, a mim compete ser fiel a Deus, fazer o que ele manda. Ir aonde precisa, pregar o evangelho como Jesus orientou e ser agradecido por Deus por ter me dado a oportunidade de chegar lá. Agora, o resultado quem dá é Deus. Quem salva é Deus. Quem acrescenta a igreja é Deus. Quem liberta as pessoas é Deus através do sacrifício de Jesus. Não sou eu, não é você. Nós não somos Salvador. Nós somos enviados por Deus com a mensagem de salvação. O Salvador chama-se Jesus Cristo, Filho de Deus. Então, este é e deve ser o nosso objetivo. Que neste dia memorável, chamado Dia de Missões, possamos relembrar e trazer ao nosso coração aquele fervor, aquela alegria, aquela disposição, aquela graça, quando era anunciado Dia de Missões. Hoje em dia as igrejas fazem culto de missões, umas vezes por mês, mas de missões mesmo praticamente não tem nada. É uma coisa assim, sem sal, uma coisa meia diferente. E isso não desperta nas pessoas o interesse pela obra missionária.
A obra missionária, ela é importante, ela é um dos fundamentos do Evangelho estabelecido por Jesus. Ir até a última pessoa na face da terra e falar a ela a respeito de Jesus. Enquanto não chegarmos lá, não podemos nos dar por satisfeito. Então, Deus separou para mim um tempo e um lugar. Deus separou para você um tempo e um lugar. Observemos o lugar que Deus nos deu, o tempo que Deus nos dá e a responsabilidade que Ele coloca diante dos nossos ombros. E vamos cumpri-la, porque se não cumprirmos, um dia o Senhor vai nos chamar à responsabilidade. E nós vamos ter que dizer a Ele porque não fizemos ou porque fizemos diferente do que Ele orientou. Então, nós temos que seguir à risca a orientação de Deus, sem desviar 1 milímetro sequer, mas seguir na confiança. Não importa o caminho, seja difícil, espinhoso, importa obedecer a Deus. Quando eu e você obedecemos a Deus e cumprimos o que Deus espera de nós, dê-se por realizado. Sinta-se agradecido a Deus, porque Ele te escolheu para esta importante função. Desempenha com alegria, com fé, com gratidão, com coragem. Siga avante, pregue o Evangelho, fale de Jesus, anuncie, proclame, cante, dialogue, converse, que o seu tema seja Jesus, o Salvador. Isto será o suficiente para que vidas se despertem e sejam libertas por Jesus. Pense sobre isto e a partir de hoje tome um novo posicionamento em relação ao trabalho missionário que Deus espera de cada um de nós. Seja você um missionário nacional, local ou transcultural. Aonde Deus o quer, cumpra a vontade dele. Reflita sobre isso. Se posicione diante de Deus. Diga a Ele qual é a sua decisão hoje, neste quesito. Querendo Deus, amanhã retornaremos